Muito boa noite. Hoje está em nossos estúdios o vice-prefeito de Joinville, Rodrigo Coelho, advogado previdenciário de Joinville, de tradicional família de políticos, seu pai, nosso amigo João Norberto Coelho Neto, e uma pessoa muito conhecida na comunidade, já que é o vice-prefeito de Joinville e presidiu até recentemente a Fundação Cultural de Joinville. Rodrigo é um dos políticos emergentes de Joinville na condição do integrante do partido do PSB. A sua história começa inovando aqui na política como integrante do PDT. Depois ele passou para o PSB e tinha a perspectiva de ir à reeleição como vice-prefeito na chapa com Udo Deller. Entretanto, forças da capital e até forças nacionais colocaram o Rodrigo Coelho fora dessa aliança com o prefeito Udo Deller. Eu gostaria de saber como é que o Rodrigo vê essa sua nova situação, agora candidato a vereador na maior cidade de Santa Catarina. Pode falar, Rodrigo? Boa noite, Toninho. Pode responder. Boa noite, Kaminski. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, nossos amigos da TV Cidade. Como o Toninho resumiu aí, fui eleito pelo PDT, isso em 2012, né? Mas por motivos que não vêm ao caso agora, a gente mudou de partido e nos filiamos ao PSB, partido do qual meu pai fazia parte já há um bom tempo e que tem como ex-presidente nacional, né, o falecido governador Eduardo Campos e agora estadualmente o deputado Paulinho Bornhausen, né. Eu fui para o PSB, me filiei dia 25 de junho de 2015, ano passado, e fui com a intenção de continuar a vice na chapa do prefeito Udo Deller, né. Essa é a minha intenção, deixei isso muito bem claro para o partido, mas com o desenrolar dos meses, né, e a aproximação das eleições, das convenções partidárias. Consta que o prefeito Udo Deller foi um dos incentivadores para você ir para o PSB, né? Exatamente. Você consultou ele incentivou você, e essa era a perspectiva da época, né? Inclusive pela amizade que o doutor Udo tem pelo doutor Jorge Bornhausen, né, e com o próprio Paulinho mesmo, e antes de eu me filiar, tivemos uma reunião na prefeitura e o prefeito chancelou essa minha ida para o PSB, né, assim como a do doutor Ninfo também, que se filiou recentemente ao partido, que é pré-candidato a vereador. Mas o PSB, com a conjuntura nacional, aí ele se distanciou bastante do governo Dilma, né? E recentemente decidiu não participar do governo Temer. Tem lá um ministro indicado pelo Temer, que é o Fernando Bezerra Coelho Filho, que é ministro da Minas e Energia, mas não tem o aval do partido. O partido resolveu não participar do governo Temer. E fez uma resolução proibindo coligações no Brasil com o PT. E preferencialmente evitar coligações com o PMDB. No Estado, houve uma decisão do partido, né, executivo estadual, proibindo coligações com o PT e com o PMDB. Isso afetou nós drasticamente, né, porque nós somos vice do prefeito Udo Deller, que é do filiado ao PMDB, nada contra o prefeito Udo, foi uma decisão de partido para partidos. Não é apenas em Joinville, é em todo o país, segundo consta, né? Todo o Brasil. Né? Exatamente, todo o país. E os executivos estaduais, os partidos, os diretórios estaduais, eles, na verdade, têm uma certa autonomia para decidir situações específicas para cada cidade, as maiores principalmente, mas o Paulinho, até pela aproximação que houve daí com o deputado Gelson Merizo, que preside o PSD, houve a decisão de não haver coligação com o prefeito Udo. Eu, né, como soldado do partido, como filiado ao partido, acatei a decisão. Eu podia muito bem querer bater o pé, enfim, ir para a convenção entre 20 de julho e 5 de agosto, tentar na convenção municipal viabilizar a minha candidatura a vice do prefeito Udo, mas... Poderia haver uma intervenção. Haveria também, intervenção, né, do partido, né? A decisão já está tomada, já está decidida, que não vai ter coligação com o PMDB, então não ia levar nada a isso, ia apenas dividir o partido. Então, acatamos a decisão da presidência estadual, do executivo estadual do partido, de não se coligar com o PMDB. Nós teremos inicialmente, isso está para ser definido nos próximos dias, uma pré-candidatura a prefeito do deputado Patrício, que se viabilizada vai para a eleição. Caso contrário, o PSB estará indicando o vice do candidato Darcy de Matos. Ok.
Camis, pode fazer sua pergunta. Boa noite, Rodrigo, prazer tê-lo aqui. A minha pergunta é justamente com relação a isso, campanha eleitoral. Existindo a possibilidade do Patrício Destro, né, ser candidato a prefeito, e ele já falou conosco essa semana no programa da nossa rádio e deu uma sinalização que existe essa possibilidade mesmo. Como fica o Rodrigo Coelho, né, candidato, possivelmente um vice da chapa, ou até mesmo um candidato a vereador, eu não sei, né, qual a posição do senhor com relação à campanha desse ano. Como fica a posição vice do atual prefeito, indo para uma eleição, provavelmente como vice ou candidato a vereador, numa outra situação, praticamente de oposição? Todos sabem, né, fato notório, a minha relação pessoal com o prefeito Udo, né, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração. Sou vice-prefeito até dezembro, quando o nosso mandato termina, mas ele sabe que não foi decisão minha isso, né? Ele sabe que essa decisão foi tomada numa instância superior a mim. Eu sempre deixei claro isso para todo mundo, os colegas do PMDB sabem disso, os colegas do colegiado sabem que eu gostaria e muito de ir para a reeleição com o prefeito Udo. Só que, infelizmente, aconteceu isso, né? Sou filiado a um partido, assim como ele também é. Às vezes acontecem decisões que não vão de encontro ao que a gente pensa. Se o partido resolver ter uma candidatura própria, que eu acho mais correto, tá? Que eu acho o mais justificável, o mais certo, eu não vou a vice, tá? Até porque quando houve essa decisão, até porque essa decisão foi tomada... Você já está trabalhando com a perspectiva de se eleger vereador, né? Esse é o meu projeto, já montamos a estrutura toda, já estamos com espaço, inclusive. Eu estou hoje na condição de pré-candidato, né, a vereador, as convenções serão de final de julho e início de agosto, ratificando nosso nome, e vamos para vereador. Esse é o nosso objetivo hoje. Eu nunca iria numa chapa de vice contra o prefeito Udo, ou muito menos a prefeito contra ele. Se o prefeito Udo não fosse a reeleição, tudo bem, eu poderia me colocar à disposição do partido e ir a prefeito ou a vice, né, de outra pessoa, mas eu contra o prefeito Udo eu não vou. É uma decisão minha pessoal, o Paulinho respeita muito, sabe, dessa minha posição, respeita. Conversei isso também com o candidato Darcy de Matos, né, que talvez seja o beneficiário do nome de vice do PSB, ele entende completamente a minha posição, respeita e muito e até admira pela postura assim, ética e sincera de dizer, né, o que está acontecendo. Você vai fazer uma campanha propositiva sem agredir ninguém, né? É isso aí, né? Exatamente, assim como aconteceu em eleições passadas com alguns candidatos a vereador, né, que foi uma campanha mais solo, né, focada na minha pré-candidatura a vereador, respeito a decisão do partido, faço parte de uma coligação, mas não tomarei assim partido, nome na questão da majoritária em respeito ao prefeito da qual eu sou vice até dezembro. Né? Tá certo. Estou aqui no oferecimento da Skin. Mostra a aguinha aí, essa água com premiação internacional, a água da Skin. Também da Naduville. Naduville está ali na Sociedade de Ginástica, no América, no Guarani de Piraveraba e na AABB. É isso aí. Naduville. A Ravelli, a moda do homem, lá do meu amigo Raulino Sbitekoska, Sindiconde, comandado pelo Rolando Isle, Sindicato dos Comerciários de Joinville, que tem o amigo Mazinho no comando. Ótica Vision, do meu amigo Gerson, e Cetracage, o Sindicato das Transportadoras de Carga de Joinville. Também Melagrião, gripe, tosse, resfriado, tome Melagrião. Comigo também a Galeria Imóveis, do Ayrton Piccolo, amigo Ayrton Piccolo, a Transpocred, Cooperativa de Crédito dos Empresários do Transporte de Carga de Santa Catarina, nos dão a chancela aqui no programa. Agora, como é que você está vendo aí, Rodrigo, essa situação da Câmara de Vereadores, essa história da CPI do Ipreville? Olha, Toninho, eu confesso que a CPI é um instrumento meramente eleitoreiro, tá? Os próprios vereadores, né, aprovaram o parcelamento do débito que a prefeitura tem com a parte patronal do Ipreville. Isso fala na condição até de advogado na área previdenciária e várias ações que a gente no escritório propusemos contra o INSS ou contra mesmo o Ipreville e por gostar dessa área. Isso, infelizmente, a crise financeira que ela abateu o país afetou drasticamente Joinville, né? A vontade do prefeito querer atrasar o repasse da verba. Isso não compromete em nenhum momento o caixa ou o cálculo atuarial
do IPREVILI, até porque serão pagos, né, juros de correção monetária ao longo dos anos, e que não vai comprometer o caixa do IPREVILI, que é um dos melhores institutos de previdência do país, muito bem administrado, criado lá em 96, pelo saudoso prefeito Wittfried, por ratificado a sua instalação pelo então prefeito Luiz Henrique, que tem hoje como presidente a Márcia Lacon, uma pessoa muito competente, uma equipe técnica fantástica. Então essa CPI, na minha opinião, é uma CPI meramente eleitoreira que eu penso que com o decorrer dos fatos vai se comprovar que não houve nenhuma, entre aspas, pedalada, como estão dizendo aí. Isso é uma maldade que está sendo feita contra o prefeito, que infelizmente faz parte do jogo político, mas é que a gente lamenta aí muito, né? Já voltamos e continuamos com esse e outros assuntos com o vice-prefeito de Joinville, Rodrigo Coelho, em seguida. Ainda sobre o assunto do IPREVILI, parece-me que o problema ali não é nem a autorização do parcelamento, e sim o não pagamento do parcelamento. Em quanto tempo a prefeitura está atrasada com a cota patronal? Você sabe, Rodrigo? Se eu não me engano, são 10 parcelas, eu acho, que estão atrasadas, que infelizmente foram feitos 2 ou 3 parcelamentos, né, e não poderiam, entre aspas, ser feitos um novo parcelamento e quando atrasa uma, igual ao contrato bancário, o contrato de atrasa uma, vence em todas automaticamente, né? Mas isso, o Conselho de Administração de IPREVILI é só se reunir e aprovar e ratificar essa nova conjuntura que se desenhou devido à condição financeira da prefeitura, e infelizmente o município ele tem prioridades na saúde e educação que o próprio salário do servidor público é muito mais sagrado, que tem que ser pago, né, e está sendo pago em dia. Nós estamos observando aí, Brasil afora, né, estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que estão com a condição financeira bem complicada. E até numa empresa mesmo, né, Toninho? A gente fala isso acompanhando vários colegas aí que têm lojas, que têm comércio, indústria, e os juízes da área previdenciária, trabalhista, eles entendem quando a pessoa há esse atraso da parte patronal no pagamento, se caso há o pagamento do salário e outras dívidas como luz e água que não pode deixar de pagar, senão é cortado, para manter o dia a dia da empresa, eles entendem essa questão, né, e acabam tolerando esse tipo de situação devido à condição peculiar que passa o Brasil. Então, isso é fácil de ser resolvido, né, há permissão legal para isso, mas infelizmente, como eu falei, faz parte do jogo político esse tipo de iniciativa e a gente lamenta, né? Carlos Caminhos. Eu só quero complementar aqui a pergunta. A dívida, segundo consta, chegou em torno de 165 milhões de reais. Mas essa dívida não é só do governo Udo, né? Não, diz que existem já outros parcelamentos. Como é a situação chegar no final do mandato? Obviamente eu vejo que o governo não terá condições de liquidar essas dívidas, né? O que o governo vai fazer até o final do mandato para que pelo menos restabeleça as condições aí de retomar o parcelamento com o Instituto? Nós, quando assumimos a Prefeitura de Joinville, nós recebemos uma dívida de 300 milhões de reais da gestão anterior, 300 milhões de reais. Isso somado à dívida do IPREVILI e fornecedores das mais variadas empresas que fornecem algo para o município de Joinville. Nem o salário de janeiro de 2013 estava na conta depositada, referente a 2012. Tivemos que esperar o IPTU entrar, dia 10 de janeiro de 2013, para pagar o salário que gira em torno de 60 milhões a folha de pagamento mensal dos servidores. Isso foi feita a inovação da dívida, né, com o IPREVILI, com todos os credores, está sendo pago isso mensalmente. Agora, devido a essa crise, está tendo atraso na prefeitura de fornecedores, em alguns casos de 8 meses, 9 meses, 4 meses, mas sempre procuramos pagar em dia. E o IPREVILI vai ser marcado uma nova reunião do Conselho do IPREVILI para fazer a negociação dessa nova dívida, que a gente vai tentar, dentro do possível, se a economia nossa retomar o seu crescimento, a gente pagar, né, até o final do ano o maior valor possível, senão fica isso para a próxima gestão que assumir. Né? Rodrigo, só para me entender, vocês assumiram a prefeitura com 300 milhões de dívida e ninguém ficou sabendo. Por quê? Porque não foi divulgado amplamente essa situação, essa condição da prefeitura? Da situação financeira da prefeitura? Muita gente ficou sabendo, né? Isso foi divulgado, mas o prefeitura deu uma determinação para a gente, quando assumimos a gestão, e se falava várias vezes nas reuniões colegiadas, inclusive,
até para evitar o que aconteceu na gestão Carlito, que ele ficou muito tempo batendo na gestão Tebaldi, não sei se vocês lembram. Ele ficou muitas vezes criticando forte a gestão Tebaldi e tal, e quando foi ver já era final de mandato e quando resolveu fazer alguma coisa já era tarde. Então o prefeito deu ordem do seguinte: não vamos olhar para o retrovisor, chega de fazer política com o fígado, vamos olhar daqui para frente. Ganhamos a eleição, assumimos a prefeitura, essa é a realidade que enfrentamos. Uma realidade que a gente desconhecia, inclusive, na campanha, porque na campanha era dito que a dívida de Joinville era no máximo de 50 milhões de reais. Mas a prefeitura era toda analógica na época, não tinha fluxo de caixa, Kaminski e Toninho. Era um negócio absurdo. Nós temos fluxo de caixa na nossa casa, em qualquer tipo de empresa, e lá era feito manual, não sabia o que tinha que pagar amanhã, depois, ou quando tinha em caixa. Isso foi tudo informatizado e que foi descoberto daí que tinha essa dívida enorme, né? Isso foi divulgado, foi falado várias vezes, mas não é uma coisa que a gente faz questão de dizer todo dia isso na imprensa, porque isso não vai resolver a situação do município. Mas que foi falado e vai ser agora na campanha bem explorado isso aí, dessa questão da dívida de 300 milhões de reais. Tá. Agora, que propostas você tem elencado aí para levar para a Câmara de Vereadores? Toninho, eu tive a experiência à frente da Fundação Cultural, eu fui lá não como artista, como escritor, nada disso, eu fui lá como gestor cultural. Todos os museus de Joinville estavam fechados, ou totalmente ou parcialmente, não tinha um museu aberto, reabrimos todos eles, reformas, o Museu de Arte de Joinville, que está lá bonito, o prédio em frente à Cidadela Cultural Antártica, o Museu do Sambaqui. Casa da Cultura. Casa da Cultura, que são mais de 1.500 alunos. Então essa atenção à cultura é fundamental pelo seguinte sentido, de haver o contraturno a aula normal. A criança estuda de manhã, à tarde os professores da Casa da Cultura dão aula para os professores da rede municipal e dão aula também em vários locais da cidade, de dança, teatro, música, violão, enfim, as mais variadas artes, além de como a FELESH faz na questão do esporte. Essa proposta de fortalecer a cultura, linkada fortemente à educação, será uma grande bandeira nossa, da educação em tempo integral, é uma grande bandeira que a gente defende. Incentivar fortemente em Joinville, e nessa crise agora que está, o empreendedorismo, a pessoa montar o seu próprio negócio. Muitas pessoas, nesses últimos 12 meses, 12 mil pessoas perderam emprego em Joinville. Vai ser difícil, num curto prazo, todas elas voltarem a ter a carteira assinada, então nada melhor do que a pessoa que trabalhou 20 anos, por exemplo, numa empresa, com uma experiência na área metalmecânica, ela montar a sua mecânica em casa, a sua pizzaria. Você pretende dar um olhar na Câmara do ponto de vista cultural e social também? Social, até pela nossa bagagem, na experiência com a advocacia previdenciária, de ter essa atenção focada, foram nesses 20 anos de advocacia do nosso escritório, lá foram mais de 15 mil pessoas que a gente aposentou, teve a chance de fazer a revisão da aposentadoria, e nós temos uma ligação muito forte com o grupo de idosos, grupo de mães. Uma atenção melhor ao grupo de idosos, a ocupação, o trabalho social que eles fazem é fantástico, e muitos daqueles idosos ficassem em casa trancado, estariam muitas vezes em depressão ou mesmo doentes, e esse grupo de idosos eles fazem um trabalho fantástico que merece uma atenção especial do poder público. Também. Rodrigo, eu tenho acompanhado as pesquisas internas de partidos políticos, de alguns partidos, e o atual prefeito, doutor Udo, ele aparece com uma rejeição muito grande. O porquê disso? O porquê dessa rejeição nesses índices aí? Eles realmente conferem, Eu também acompanhei algumas pesquisas e a rejeição do prefeito tem sido alta. Na verdade... É a falta de obras? É um governo que não faz obras? Zela mais pela parte financeira e esquece de fazer obras? Será que é? Nossa vontade, por exemplo, se desse, é asfaltar a cidade toda da noite para o dia, porque asfalto sempre foi algo que elegeu vários candidatos, mas realmente o prefeito é uma pessoa muito séria, muito correta, muito honesta, que não vai assumir uma dívida que não possa pagar. Então, infelizmente, não tem como fazer essas obras que por exemplo, nós prometemos 300 km de asfalto. Não vão chegar nem a 150 na gestão. Mas vamos falar, obras precisa de dinheiro. E algumas coisas importantes, por exemplo, o estacionamento rotativo. Por que esse governo não conseguiu botar em prática, ou até mesmo o contrato com a renovação de contrato com as empresas através de uma licitação pública, as empresas de transporte coletivo? Perfeito. Ambas foram dadas uma atenção muito especial no início do governo, só que ambas estão judicializadas. Há ações judiciais que impediram elas de serem lançadas. Se desse para lançar agora a licitação do transporte coletivo, que está aquela questão da dívida em jogo,
e a da Zona Azul, a gente faria amanhã, só que infelizmente, assim como a lote, que é algo que está se enrolando em Joinville já há um bom tempo, tem que cumprir vários requisitos legais, senão entra alguém na justiça e anula tudo o que foi feito, e como aconteceu já no caso da lote. Assim como a questão da iluminação pública, ficamos aí praticamente 4, 5 meses de Joinville com 30% das suas lâmpadas apagadas, e não podíamos trocar, nós não podíamos trocar porque tinha uma terceirizada que estava com essa ação judicial. E, infelizmente, isso o senador Luizinho, que faleceu, criticando fortemente, a burocracia, e os órgãos de controle, eles se agigantaram tão fortemente que hoje... engessa a prefeitura. Engessa, já é burocrático o negócio, já é difícil. A lei de licitações já é algo que está muito arcaico, deve ser reformada. E os órgãos de controle hoje, eles estão de olho, assim, de um modo importante isso, claro, mas às vezes de um modo exagerado, que impede muitas vezes prefeitos que a gente conhece aqui, até da região nossa aqui, que estão com ações judiciais aí contra eles e não fizeram nada errado, mas até provar depois que A não é B, enfim, é toda uma dificuldade que se enfrenta. Então, a rejeição, na verdade, do prefeito não é só dele, tá? Acho que não tem um prefeito no país que seja bem avaliado. Vemos aqui o exemplo próximo aqui. Não vai nem concorrer. O Sérgio não vai nem concorrer, porque ele não ia nem chegar ao segundo turno. Napoleão de Blumenau, um cara fantástico, muito competente, está muito mal avaliado. Então, infelizmente, os prefeitos estão com essa... Os municípios estão com o pires na mão, isso que é a verdade, né? Agora, Rodrigo, uma pergunta para descontrair um pouco a nossa entrevista. O poder político, o político, enfim, ele atrai olhares de inveja, de admiração, esse negócio todo. Você é um político jovem, boa pinta, né? Como é que é essa sua relação aí com as mulheres na campanha, por exemplo? Que pergunta! Mas é verdade. Interessante. O político ele atrai o público, é muito assediado, Rodrigo. Pois é, isso que eu queria saber. Embora você seja casado com uma das mulheres mais bonitas de Joinville, né? Agora, como é que fica esse teu lado assim? Galã? Com pinta de galã, né? Como é que fica sua relação aí com o público eleitor feminino? Não, Toninho, eu sou casado, bem casado, né? Estamos aí ensaiando para ter nosso primeiro filho. Claro que é normal, né? Enfim, um certo assédio, contato, né? Mas a gente tem, mas é uma questão respeitosa, né? Tem uma outra que às vezes, ou até outro, né? Que às vezes tem também que de um modo mais agressivo a gente trata com respeito mas isso a gente acaba levando como educação. Nós estamos focados no nosso trabalho, né? Você sabe que meu ganha-pão é advocacia, podia muito bem estar no escritório, estou na política para querer colaborar, ajudar a minha cidade. Acho que a gente precisa, e essa eleição está mais aí no Brasil, está passando por um momento divisor de águas, das pessoas se colocarem à disposição e poderem colaborar com a sua cidade, mas nessa questão a gente procura tratar com a maior educação e respeito, as pessoas. Qual é o problema mais grave de Joinville hoje? É saúde, segurança pública, a mobilidade urbana? Como é que você vê essa questão? Sem dúvida é a saúde, Toninho, disparada. Assim, é uma coisa que nos agonia, nos angustia demais. Joinville gasta mais de 40% do orçamento de saúde. Isso é inadmissível. E pode gastar 80% que não vai resolver. Não é questão que atende a região toda, né? É isso que eu ia falar. Só desembarca aqui e quer atendimento. Tem ônibus, vans para cá, de toda a região norte praticamente. 25% das pessoas que a gente atende no São José são de fora. Né? Se houvesse o repasse das prefeituras ou do governo do estado para esse atendimento, tudo bem. Só que, na verdade, o que acontece é que Joinville acaba ele arcando com esse custo. Não é construir um novo hospital da mulher, hospital do câncer, não vai resolver o problema. Nós temos que, nessa mudança de reforma do Pacto Federativo, empoderar os municípios com mais estrutura. E Joinville, um projeto bacana que está para ser aprovado na Assembleia, que todas as sobras dos poderes sejam destinadas à saúde, aos hospitais filantrópicos, que é o caso do Hospital Infantil, que é um case de sucesso fantástico, ao Hospital Municipal, que é o caso do São José, que precisa de mais dinheiro, porque hoje, por exemplo, a consulta que é paga pelo SUS ao médico é de R$ 8,00. É um absurdo isso. R$ 8,00. O município paga pelo CISA-MUNESC aqui R$ 52,00. Então essa diferença quem arca é o município. Não tem condição. O que diz a Constituição é 15% que se gasta. Araquari, Garuva, Barra do Sul, nossos amigos vizinhos aqui, eles gastam esses 15%. Mas até é difícil chegar a esse 15% porque eles não têm nenhum PA, não tem ultrassom, não tem ressonância magnética. Isso vem para Joinville.
Então o drama hoje é a questão da saúde, sem dúvida alguma. As pessoas estão vivendo cada vez mais e com isso vem mais doenças também. Nessa questão de 12 mil pessoas perderam o emprego, 35 mil pessoas perderam o plano de saúde. Isso vai tudo para os postos, para os PAs e para São José. Aconteceu também na área educacional, né? Que deixaram as escolas privadas e foram para a escola pública. Né? Exatamente. Então o maior drama de Joinville hoje é a saúde, sem dúvida. Ok. Muito obrigado aí. Deu tempo aí? Já vi baterem lá? Tá ok? 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 Tá bom. Estou mandando nós embora já, Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, muito sucesso. Você vai lá na rádio bater um papo conosco lá, com um pouquinho mais de tempo lá na nossa emissora de rádio, a Rádio Colom AM. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Kaminski. Obrigado, Toninho. Muito obrigado, Rodrigo. É isso aí. Eu agradeço, Toninho. Obrigado pelo convite. O Kaminski, o Toninho, de longa data aí. Grande abraço a todos. Este programa repete em outros horários aqui da nossa programação, na sexta-feira pela manhã e também no domingo às 6 horas da tarde. Até lá então e uma boa noite.